Hoje nós vamos falar da autocobrança. O que é a autocobrança? Boa noite, boa noite. Então, a autocobrança é aquela exigência que a gente faz da gente mesma, né? E se cobra tanto que às vezes vira uma culpa, né? Que a gente acaba se culpando, né? De tanto que a gente se cobra, a gente fica se sentindo culpado, né? Pelo problema que a gente tem. E as coisas não são bem assim, né? E falando disso, né, os consultórios, os terapeutas, enfim, sempre tem pessoas que a gente acaba atendendo, né, com este tipo de dilema, né, que é a autocobrança. Então, são muitas pessoas que não conseguem lidar com as suas falhas, exigem tanto de si que não conseguem lidar com essas falhas, né? E aí fica complicado, né, para eles mesmo, né? Então, é difícil para eles lidarem com isso, porque eles buscam sempre a perfeição, né? Então, buscando a perfeição o tempo todo, eles acabam se vendo refém da própria história, né? E aceitar que a gente pode falhar, que podemos não ser perfeitos, né? E que mesmo assim a gente ainda pode ser amado, né? Dependendo da nossa história de vida e da relação que a gente estabelece com aqueles que foram responsáveis por cuidar de nós, né? Enquanto a gente era criança. E é geralmente nessa fase onde a gente é totalmente dependente dos nossos pais, né? Ou daqueles que exerceram esse papel em nossas vidas, né? E nessa fase é aquela que a gente tem a experiência do amor incondicional, aquela em que somos amados simplesmente porque somos quem somos, né? E quando a gente experimenta esse amor, né, que é fundamental para o nosso desenvolvimento emocional, né? E até mesmo para a nossa autoestima, né? Isso é muito importante. Boa noite, pessoal entrando aqui. Mas é claro que nem sempre é assim que ocorre, né? São muitas as variáveis, né, possíveis. Quando a gente não experimenta esse lugar de importância na vida dos nossos cuidadores, dos nossos pais, né, são muitas saídas possíveis. São muitos os sintomas que podem emergir dali, né, como, por exemplo, problemas com autoestima, escolhas equivocadas de parceiros, depressão, distúrbios alimentares. Então, são processos que vão trazendo outros problemas emocionais, né? E aí, né, são temas que vão, né, adicionando cada vez mais a nossa bagagem emocional, que já não é pequena, né? Então, quando na nossa criação corre tudo bem e a gente vivencia este amor, a gente passa por uma experiência forte, né? A de ter sido um dia aquilo que faltava na vida de alguém, né? Por exemplo, no caso de uma mãe, né? Ou daquele que represente a figura materna, né? E aí a gente vai crescendo, né? E a gente começa a perceber que não é bem assim, né? Que não é aquilo, que a gente não é bem só aquilo que faltava na vida da pessoa, né? A gente começa a perceber outras coisas, né? E aí a gente começa a perceber os graus, né, de importância, né, que a gente tem na vida das pessoas, no trabalho, né, com os amigos, com os irmãos, com os parceiros, né. E aí a gente vê que é importante que seja assim mesmo, né? Porque é nesse momento que a gente dá a devida importância, né? Porque nós não somos únicos na vida das pessoas, né? Então a gente tem um lugar de grande importância na vida, né? Desse ou daquele. E aí a gente começa a entender que a gente não precisa ser perfeito. Exatamente por isso, porque a gente tem vários papéis na vida dos amigos, na vida dos filhos, na vida dos pais, né? Então, a autocobrança busca muito um desenvolvimento emocional, o autoconhecimento, né? Que é um processo muito importante.
importante, porque é através dele que a gente consegue entender a nossa história e dar os significados devidos a essa história, né? É através dessa busca que a gente tem, né, do autoconhecimento, que a gente começa a compreender que a gente pode dar o nosso melhor e mesmo assim a gente não atingir a expectativa do outro, né? Porque a gente não tem o controle sobre o desejo da outra pessoa e nem mesmo atingir a expectativa que a gente tem da gente mesmo, porque às vezes pode acontecer algum percalço, acontecer alguma coisa da gente não conseguir atingir aquilo que a gente estava esperando atingir. E tá tudo certo. Cada um tem um limite e a gente deve respeitar esses nossos limites, né? E o que o outro sente e diz a respeito da história dele não desqualifica, né, a gente ou ele mesmo. Não é? Quando o outro diz a respeito dele, é dele que ele está falando. Né? Muitas vezes, claro, quando ele aponta o defeito do outro, na realidade ele está falando dele também no outro, né? Porque ele está se vendo no outro. Porque se a gente somos todos um, né? Então um se reflete no outro. Então quando você encontra uma pessoa que você se sintoniza, o que você está vendo? Você está vendo você, né, na outra pessoa. Por isso que você sintonizou. E quando você não recusa não a admiração, mas quando você começa a apontar muito defeito no outro, também é você que você está se enxergando. Porque é o seu lado negativo, o seu lado que você esconde dentro de você, que você está vendo no outro. E aí você passa a apontar aquele defeito, a deixar gritante essa coisa, né? E passa a ser um papel muito cruel porque você aponta o erro do outro. Porque é inadmissível que o outro faça isso, porque aquilo outro. Mas na realidade é uma coisa que você esconde de você mesmo. É aquilo que você esconde de você. É aquilo que você tem dentro de você e se nega. E rejeita dentro de você. E aí você se vê no outro e fica apontando os defeitos. Né? Que é o lado sombra que a gente tem. Né? Mas, enfim, né? Como anda a sua autocobrança? Como é que você lida com isso? Quando a gente tem um problema para a gente resolver, nós criamos uma autocobrança, né? E fica uma coisa, uma seara, né? E ainda mais quando nós somos os causadores desse problema, seja ele qual for, né? Porque essa autocobrança gera um estresse demais. E não deixa a gente relaxar de forma alguma. Você acaba cobrando, né? Se cobrando. E aí, além da autocobrança, tem a culpa. Né? Você se sente culpado. Porque você, além de estar com aquela cobrança excessiva, você ainda se sente culpado, né? Por estar causando esse problema a outros. Ou por causar a você mesmo. Então, você busca, né, a sua perfeição e se culpa porque você não encontrou a perfeição, porque você falhou em algum ponto. Então, já são 2 pontos emocionais fortes aí. A autocobrança e a culpa, né? Que é complicado lidar. Né? Boa noite, Pedro. Boa noite. Então, por exemplo, se você tem dívidas, e isso é um exemplo que eu vou pegar, mas tem N outros, né? Mas se você tem dívidas e está num sufoco financeiro, é possível que a sua mente não te deixe em paz, porque você está numa seara doida, né? Você tem que ser perfeito, você não pode estar nesse sufoco financeiro. Não, você tem que resolver, você tem que ir lá e tem que decidir, acertar tudo isso, não pode. E ainda se sente, e ainda vem a culpa que, poxa, eu estou assim porque eu fui errado em algum ponto, eu não fui perfeito, eu falhei. Né? Então fica. E o tempo todo a sua mente conversando com você, né? As crenças que a gente tem, que provavelmente a gente foi cobrado quando a gente era criança, essa crença, ela vem cada vez mais forte, né, nesse processo de autocobrança e da culpa, né?
E a mente fica lá o tempo todo, né? E aí você fica pensando, mas eu não posso relaxar, porque se eu relaxar, você já fica pensando no que os outros vão pensar de você, né? Tem isso, né? Porque tem todo esse processo, né? Porque você busca a sua perfeição e você quer parecer perfeito para todo mundo, né? Então, você já fica naquela coisa, naquela mente, né? Aquela mente gritando com você naquela seara, naquele círculo doido, né? Bom, eu não posso relaxar. Porque se eu relaxar, eu vou parecer que eu sou irresponsável. E para as pessoas eu não posso parecer que eu sou irresponsável. Bom, mas se eu ficar relaxada, né, se eu parecer que eu tô boa, é porque eu não me importo. E aí as pessoas vão achar que eu não quero resolver o meu problema. E não é isso. Então, eu tenho que ficar estressado, irritado, né? Em toda a situação para mostrar que eu sou responsável. Né? As pessoas vão achar, olha como ele é responsável, ou ela é responsável, né? Então, estarei no meu papel, né, de pessoa responsável, né? Estou me cobrando, inclusive, que eu não posso nem relaxar para achar, porque aquele negócio de você sair um pouco da situação e olhar por outro ângulo, eu não posso nem me dar esse direito. Porque se eu sair um pouco e relaxar, vão achar que eu estou sendo irresponsável, que eu não quero resolver meu problema. Não é por aí. Né? Então, tem todo esse drama. Olha o drama que você lida com você mesmo, né? E aí, se as pessoas verificarem que você tá nessa liberdade toda, é porque você não liga para isso, né? Então, se você não liga para isso, então as pessoas falam, é o irresponsável, é lá. Já tá indo pra festa, tá brincando, tá fazendo não sei o quê. Quer dizer, é irresponsável mesmo, olha lá. Nem liga para as coisas. E não é assim, né? A vida da gente só a gente sabe, né? Os problemas que a gente passa, as dores que a gente tem, né? Essas cobranças que a gente faz da gente mesmo. Né? Então, isso é complicado, porque cada vez que a gente vai tendo um problema e se intensificando cada vez mais, se cobrando cada vez mais, se culpando cada vez mais, e ainda tendo que transparecer uma postura que pareça para todas as pessoas que é uma pessoa controlada, quer dizer, você já está fervendo tudo, né? A cabeça tá toda louca. Imagina isso. Imagina. Então, é muito desconfortável lidar com a autocobrança. É muito. Porque a perfeição, quem é que tem? Mas a pessoa que tem a autocobrança muito forte, ela busca a perfeição dela. E ninguém é perfeito. Mas ela não se aceita que ela não seja perfeita. Ela tem que ser perfeito nos atos. Para ela tem que estar, as atitudes dela tem que ter um resultado positivo. Seja eles quais forem. Porque se for negativa, é porque ela não merece respeito, ela não merece carinho, não merece ser amada. Não, ela merece mesmo é ser castigada, ela merece a culpa, ela merece mesmo carregar esse peso. Isso só faz mal pra gente mesmo quando a gente está carregando isso. Então, quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? A gente está com um problema e pensando no que os outros estão pensando, porque eu tenho que mostrar que eu estou preocupada com o meu problema, me sentindo culpada porque eu não fui boa o suficiente, porque eu deixei a situação chegar nessa situação, né? Nesse nível, né? Por exemplo, o problema financeiro, né? Eu tô num sufoco financeiro e como eu deixei chegar nesse ponto? Eu sou irresponsável. Nossa, e as pessoas, o que vão pensar de mim? Pensa, imagina essa doideira, esse fervo dentro da cabeça da gente. É muita loucura, é muita loucura. E aí a gente entra num estado, fora os outros problemas emocionais que pode ser que a gente tenha também. Né? Então, cada vez que vai tensionando tudo isso, né, você vai intensificando tudo que você tem. Toda a sua parte emocional vai sendo intensificada. Né? Então, se você tem
tem esse problema de autocobrança e tá com outro problema, seja ele qual for, você já vai se estressar muito mais com outro problema, porque você já tem o peso daqui. Então, tudo para você torna-se pesado. Né? Porque se você já não tem a sua autoestima legal, porque a sua autoestima já tá baixa, né? Você se cobra muito, você não é perfeito, você falhou, você está com problema financeiro e você ainda tem que mostrar para as pessoas que você é forte o suficiente, porque você está sabendo lidar, quando você não está sabendo lidar. Então, imagina. Então, quantas vezes a gente saiu da situação e fala, peraí, quem está vivendo a situação sou eu. Eu é que tenho que saber como é que eu estou vivendo, como é que eu estou com essa dor, quanto isto está me pesando. Eu é que tenho que saber. Quantas vezes a gente fez isso? Deixou de lado a opinião do outro. Quantas vezes? Muitas vezes a gente intensifica as nossas dores, as nossas emoções, pensando no que o outro está pensando da gente. Então, a gente tem que se dar o direito de olhar para a gente e pensar no que a gente é, no que a gente sente. Você já tem o peso da autocobrança, da culpa, da autoestima baixa por conta de tudo isso, e fora outras coisas que você já deve ter, e ainda ter que se preocupar com o que o outro está pensando? Sai dessa caixinha, sai disso. Procura se colocar com você, de você para você. Né? Se autoanalisar, se perceber que você pode se dar o direito de se afastar da situação por um instante, por um tempo, para que você possa ver a situação por outro ângulo. Mas se você fica nessa seara, né, de cobrança, de culpa, de não se sentir bom o suficiente e tudo mais, porque você não é perfeito e tudo mais, e ainda pensar no que o outro vai tá pensando de você, fulano tá falando, ciclano, isso, quer dizer, para. Primeiro você, olha pra você, peraí, como é que eu tô me sentindo? Nossa, tô me sentindo perdida. Tô doida, tô com a cabeça louca. Então, deixa de lado o que o outro vai pensar. Começa a se olhar para você. Peraí, como é que eu me sinto? O que é que eu preciso fazer para sair dessa situação? Pouco importa o que o outro vai pensar. Pensa, para e pensa em você um pouquinho. Sai da situação um pouquinho. Começa a tentar ver essa situação por um outro ângulo. Primeiro, você não é perfeito. Segundo, você fez o que você achou que deveria ter feito naquele momento, quando você falhou. E como você sabia lidar. Ah, mas hoje eu vejo o quanto eu errei. Ok, mas naquele momento, você sabia exatamente como lidar? Hoje você sabe qual foi, onde você errou e por que você falhou. Mas naquele dia, naquela fase, naquele momento, você sabia? Não. Você não ia falhar propositalmente para se sentir um frustrado. Claro que não. Por quê? Porque você já busca a perfeição. Você quer fazer tudo sempre o melhor, porque você quer se mostrar sempre que você é confiante, que você é isso, que você é aquilo. E você falhou. E aí já tá tudo, né, revertendo contra você. Né? Tá tudo contra você. Então sai dessa caixinha um pouquinho. Tira um pouco desse peso emocional de você. Sai desse âmbito de cobrança, tanto sua como do outro. Sai um pouco da situação e começa a olhar como se fosse uma outra pessoa pela situação. Você não precisa ter esse peso todo. A EFT é uma técnica que ajuda muito na liberação emocional. E hoje, essa live sobre a autocobrança, na chamada, eu falei que eu ia fazer uma sessão, uma mini sessão, para autocobrança, né? Para você se aliviar um pouco disso, né? Para você meio que sair um pouco disso. Porque enquanto você tá nessa seara, nessa doideira de se ver, e é uma seara doida, né? Você se cobra, você se percebeu que não foi perfeito, e por você não ser perfeito, você se culpa, e você se culpando, você se acha irresponsável,
E ainda, você ainda tem o peso do que os outros estão pensando de você. Olha o peso de tudo isso. Então, vamos fazer aqui, vou mostrar para você como você pode usar a EFT a seu favor, para te aliviar um pouco dessa sua situação, tá? Sobre a autocobrança, porque ela vai trazendo um monte de outras coisas, né? E isso pode levar muito, é caminho assim muito, porque autocobrança, culpa, autoestima baixa, né? Pode te levar a um processo emocional muito avançado, né? Profundo. Você pode chegar a uma depressão, né? Quantas vezes? Por quê? Porque é tudo ligado. Ah, mas só porque eu tenho esse problema de me culpar muito, eu posso chegar a uma depressão? O problema é que nós, adultos, nós não temos só esse problema de autocobrança, né? A gente tem outros processos emocionais guardados. A gente tem outros traumas guardados lá atrás, lá embaixo do pano, né? Embaixo da, né? A gente tem outros traumas que vai se juntando, cada trauma que você tem, cada processo emocional, cada bloqueio emocional que você tem, é simplesmente mais um que vai indo, né? Que vai sobrecarregando, sobrecarregando, sobrecarregando. Então chega uma hora, né? Que dá um boom. E é onde você se encontra perdido e fala, meu, não sei como lidar com essa situação e aí é só ladeira abaixo. Então, por isso que o processo de autoconhecimento, buscar sempre se aliviar, buscar terapias, buscar o que te faz, busque o que te faz se sentir mais leve. Procura ler, dançar, sei lá, fazer. Tem tantas terapias integrativas, tem tantas terapias holísticas, ou a própria terapia tradicional, se é o que você gosta de fazer, vá buscar ajuda. Não queira resolver sozinho o que você não tá dando conta. Vá buscar. Às vezes as pessoas querem só ser ouvidas. E às vezes elas não querem ser ouvidas, não. Mas elas precisam exalar, tirar esse peso de dentro delas. E a EFT te ajuda. Com a autoaplicação, a vantagem da autoaplicação qual é? É que você não precisa, por exemplo, se você fizer o uso da autoaplicação, ela te ajuda e alivia bastante. Claro, se você usar com um terapeuta, o processo pode ser mais rápido. Mas não que ele seja a autoaplicação seja ruim, não é isso. A autoaplicação você vai poder fazer você tentando lidar com você mesmo. Você vai se aliviando e ela dá resultados nisso. Eu posso garantir isso para você. Então, como a gente vai fazer o exercício? Vamos lá. Vamos pensar, cada um aqui, num problema que você passou, que você criou, que você, enfim, em que você se cobra muito. Foi uma falha financeira e por isso você está tão endividado que você não perdeu o controle, perdeu a mão, né? Perdeu a mão que a gente fala, né? Perdeu o controle, não conseguiu, tá endividado. E aí você está se sentindo frustrado, culpado porque sua família está sofrendo com isso. E aí vem só aquela avalanche, uma bola de neve, crescendo, crescendo, crescendo. Então vamos pegar um problema que talvez você tenha e que você esteja se cobrando porque esse problema aconteceu. E aí você se culpa porque ele aconteceu, porque você falhou, né? E falhar é humano. Quem é perfeito? Você é perfeito? Eu sou perfeita? Quem é perfeito? A gente tem que aprender com os nossos erros. Então, hoje, se você olha lá para onde você falhou, provavelmente você vai dizer, eu sei onde eu errei. Eu errei aqui, eu errei ali. Mas por quê? Você já amadureceu um pouco mais. Você não é o mesmo que ontem. Você não é o mesmo que hoje cedo. Você não é o mesmo que há meia hora atrás. A gente está sempre em evolução. Então, se dê o direito de errar e aprender com esse erro.
E o fato de você ter errado não te limita, não te diminui. Não, ok, errei, já sei onde eu não devo errar mais, né? E vou buscar formas de aprender com isso, né? Então vamos lá. Busca esse problema, esse sentimento. Quando você sente, quando você busca essa cena, vamos lá. No exemplo que eu dei aqui, vamos supor que você esteja lá com um problema financeiro, que você se endividou, você está assim numa situação que você não consegue saber como é que você faz para sair dela, né? Então, imagina essa cena. Provavelmente é pesado para você. E você imaginando essa cena, deve vir na sua cabeça aquele sentimento de frustração, né? De merece estar passando porque você foi burro, porque você foi isso, porque você já começa a se denegrir também, né? Sua autoestima já tá indo lá pro ralo. E ainda, tipo assim, né? Eu mereço passar por tudo isso, né? Eu mereço sofrer mesmo, né? Porque eu fui tão burro, eu não mereço. Olha só, olha como eu sou fracassado. Então eu mereço sofrer, mereço pastar na vida. E não é por aí, né? Então quando você entra nessa situação, é um turbilhão de sentimentos e emoções. Tenta graduar esse turbilhão de emoções para desse caso específico. Tenta graduar de 0 a 10. Graduou? Vamos supor que você graduou em 9, tá? Quando você lembra dessa sensação que você está vivendo, é um 9. De 0 a 10, um 9 é alto, é muito alto. Quando você pensa nisso, te dá alguma sensação no corpo, né? Tem algum órgão do seu corpo que responde, sei lá, o estômago, nó na garganta, sei lá, uma tensão. Perceba isso também. Tá? Então, entra na cena lá, né? Situa lá e a gente vai fazer um exercício para autocobrança, usando a autoaplicação da EFT, ok? Então, os pontos da EFT, eu vou usar a receita básica, tá? Que são 9 pontos da EFT, tá bom? A gente vai usar. Então, a EFT a gente trabalha, como o pessoal já sabe, mas aqui no meu vídeo já tem a explicação da EFT. Ela trabalha com os meridianos, que é o mesmo conceito que a acupuntura utiliza, que é por isso que a EFT é conhecida como a acupuntura sem agulhas. A acupuntura trabalha nos meridianos, né, com as agulhas. E a EFT, ela trabalha nos meridianos também, através do toque dos dedos, né? Então, nós temos meridianos pelo corpo todo. A EFT usa só 9, tá bom? Então, a acupuntura tradicional, ela, através da medicina chinesa, né, que eles têm desenhado, mapeado o corpo todo, né? Então, nós temos 360 pontos, mais ou menos, no corpo todo. E meridianos, acho que nós somos 24 a 28 meridianos. E esses meridianos são relacionados, por exemplo, cada emoção é relacionado a um meridiano, tá? Então, por exemplo, um trauma, uma frustração, um medo, um nervosismo, por exemplo. O meridiano é esse aqui, do medo, do nervosismo, sabe? Aquela ânsia, aquela angústia, é aqui. E esse meridiano tá ligado ao estômago. Olha que interessante. Por isso que quando você vai a um médico chinês, né, que usa a acupressão, né, que é a pressão com os dedos, né, ou a acupuntura, ele sabe exatamente qual é o ponto que ele deve tocar se você reclamar, por exemplo, de, eu tenho uma gastrite. Ele sabe qual é o ponto que ele vai tocar, né? Por exemplo, se você for, e ele começar a mexer pelos pés também, através dos dedos dos pés, ele consegue perceber, por exemplo, lá tem um ponto de um meridiano ligado a seu fígado, que se ele apertar ali, ele tem o conhecimento e pode te dizer se o teu fígado tem problema ou não, né? Mas isso é uma conversa para um outro
para um outro vídeo. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal relacionando cada meridiano que a EFT usa com os órgãos e com os sentimentos ligados. Procura aqui no canal que você vai encontrar, ok? Então, vamos lá. Pegamos o nosso problema, graduamos ele e vamos trabalhar. Vamos começar pelo ponto do karatê. O que é esse ponto do karatê? Esse ponto do karatê é assumir para você mesmo, para o teu corpo, dizendo, olha, eu reconheço que eu estou com esse problema, mas eu me aceito assim mesmo. É isso que você está dizendo. Porque primeiro você tem que reconhecer que você tem esse problema e que, ok, fiz a caca, tá? Estou com um problema assim, quero me aliviar, quero resolver. Então, esse é o ponto do karatê, por onde você começa tudo, tá? Depois a gente vai para o topo da cabeça, depois entra aqui, entre as sobrancelhas, depois aqui, o canto do olho, depois aqui, embaixo do olho, depois aqui, embaixo do nariz, aqui, embaixo da boca, aqui, embaixo do ossinho da clavícula e embaixo da axila, mais ou menos na altura do seu mamilo. Esses são os pontos da EFT que a gente vai tocar, ok? Vamos lá. Então, pensando no seu problema lá, vamos lá para a cena. E a EFT trabalha sempre caso específico, ok? Não adianta você falar, eu quero trabalhar, por exemplo, a minha ansiedade. Eu tenho ansiedade, tá? Mas ansiedade em qual ponto específico? Através do ponto específico, o seu corpo, inteligentemente, vai trazer sensações de ir aliviando as outras sensações que você possa ter. A outras memórias, remetendo a outras memórias emocionais relativos a esse sentimento que você quer tratar, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente está fazendo para autocobrança, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Mesmo que eu me sinta um fracassado por ter falhado, né? Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta culpada por ter fracassado, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta culpada por ter fracassado e não me sentir perfeita como eu deveria ser, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E aí você vai tratando, né? Eu me sinto uma fracassada porque eu falhei. Eu falhei quando eu perdi a mão na parte financeira. Eu me endividei. Eu me endividei tanto que eu não sei como sair desse processo. Eu me sinto uma fracassada. E eu sinto vergonha por isso. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros estão pensando de mim? Que eu sou uma fracassada. Que eu não sei lidar com a minha vida. Que eu mereço. Aliás, eu acho que eu mereço passar por tudo que eu tô passando. Não sou perfeita mesmo, então sou uma fracassada. Eu mereço passar pelo que eu tô passando. Eu me sinto culpada. Me sinto culpada porque eu falhei. Eu não podia ter falhado. Eu não podia ter falhado. Eu tô causando sofrimento para minha família. Porque eu tô endividada. Eu sou culpada pela minha família estar sofrendo. Eu mereço sofrer sozinho. Eu fracassei. Eu mereço sofrer. Eu sou culpada. Eu sou culpada. Eu sou culpada. E eu tenho vergonha das pessoas, pelas pessoas verem que eu fracassei. Eu sou culpada. Eu sou culpada. Para um pouquinho. Respira fundo. Segura aqui no pulso. Respira fundo. Segura um pouquinho.
e solta. Tenta graduar agora, que a gente estava no 9. Lembra? Quando você lembrava da sensação, da situação que você está vivendo, estava um 9. Pode ser que essa sensação continue no 9, pode ser que não tenha mudado nada. E pode ser que ela tenha baixado um grauzinho só, foi para 8. Ok. Você está liberando emocionais. Lembra? Você está tocando nos seus meridianos, por onde o seu emocional está preso. Então, a culpa, a vergonha, né? O sentimento de fracasso, tudo tá ali, tá preso dentro, nos seus meridianos, estão relacionados aos seus órgãos e relacionado a cada emoção. Então, é normal que isso esteja congestionado. É como se fosse uma mangueira que tivesse torcida. Como é que é uma mangueira torcida com a torneira aberta? O fluxo dela é reduzido. Quando você vai soltando o nó da mangueira, ela vai abrindo o fluxo. É o que você faz com a EFT. À medida que você vai tocando nos meridianos, você vai liberando aos poucos a carga emocional. Entendeu? Então, à medida que você vai fazendo as rodadas e falando o que você sente mesmo. Me sinto culpada, sou um fracasso mesmo. As pessoas ficam me apontando na rua como uma fracassada. Eu sou uma fracassada, eu estou endividada e não sei sair dessa situação. Eu mereço estar sofrendo mesmo. Eu mereço sofrer tudo que de ruim, porque eu não sou, sabe, eu fracassei, eu sou uma fracassada, eu fracassei, eu sou uma fracassada, e eu me culpo por isso. Faz mais 3 vezes, fazendo a história. De novo, segura no pulso, respira fundo, segura um pouquinho, solta, perceba. A graduação agora, como é que foi? Entendeu? Esse exercício simples, receita básica da EFT, já vai te ajudar bastante. Faça várias rodadas. Pode ser que durante as rodadas você tenha bocejos, você sinta sono, você sinta cansaço, você sinta um pouco, né, liberar um pouco, ou tensionar um pouco mais, ou liberar um pouco mais, né? Tirar um pouco a tensão. Tudo isso é o seu corpo respondendo. Seu corpo é inteligente. É muito mais inteligente do que você possa pensar. Ele consegue conversar com o corpo todo, com todos os órgãos, com tudo. O que acontece quando você, por exemplo, come come um alimento pesado? Seu fígado já grita para você: olha, não deu muito certo, ele te dá uma dor de cabeça, ele te dá uma sensação ali no estômago, uma coisa, um mal-estar. O que é isso? É seu corpo conversando com você. Então, tudo está dentro do nosso corpo. Então, vamos liberar isso que está preso. E o seu emocional mais ainda. Porque ao tocar os meridianos, você vai se liberando, você vai liberando esse peso, né? E o fluxo energético vai sendo diluído. Tanto que você vai começar, se você fizer várias rodadas, vai chegar uma hora que você vai perceber que essa graduação de 9, de 8 vai baixando. Você já consegue se perceber menos culpado. Você já consegue, é como se você saísse e começasse a ver a situação por um outro ângulo. Por quê? Porque os seus meridianos, a sua parte emocional, o seu bloqueio emocional está sendo desbloqueado, está sendo liberado aos poucos. Isso te alivia muito e vai te ajudando a você lidar mais e melhor com a situação. E aí quando você começa a ter mais leveza e ver a situação por um outro ângulo, você começa a ter
uma forma de analisar. Opa, peraí, eu não tinha analisado por este ângulo. Nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. Percebe? Ou eu posso buscar ajuda, ou deixar de lado tanto o peso das outras pessoas, da opinião das outras pessoas, pode ter perdido, né, aquele peso, aquele fardo, aquele peso todo que tinha, né, do outro, que os outros vão pensar de mim, que eu sou um fracassado, que eu sou uma fracassada, os outros vão pensar que eu sou uma fracassada, que eu não sei lidar com o meu dinheiro, que não sei o quê. Você vai acabar olhando por outro ângulo e pode ser que você deixe isso de lado um pouco. Fala, peraí, a opinião do outro não me importa tanto na situação. Nessa situação eu preciso me recuperar. E a EFT te ajuda nisso. Faz o teste com você. Procura pegar uma situação específica e trabalhar ela. Faça várias rodadas. Faça 3 rodadas. Para, segura o pulso, respira, segura, solta. Analisa como é que foi. Baixou um pouco? Baixou. Mas não é o suficiente. Ok. Faça de novo, 2, 3 vezes. Pode ser que, dependendo da sua situação, e pode, dependendo do seu corpo, cada corpo responde de uma maneira, pode ser que em 3, 4 rodadas, poxa, já baixou muito, foi para 3. Já consigo lidar melhor com a situação. Pode ser que você precise de um pouco mais. Mas tá tudo certo. E a EFT, com a autoaplicação, você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o tempo que você tiver disponível. Desde que te faça se sentir mais aliviado. Faça o teste. Você vai ver se a sua autoconfiança com relação essa sua cobrança total, essa busca pela perfeição, essa culpa que você sente por você não ser perfeito, não ter sido perfeito lá na situação. Começa a perceber se isso não vai perdendo um pouco a força. Vai perdendo. E é um exercício, claro. Você vai trabalhando isso e você pega outro sentimento e trabalha, outra situação e trabalha. À medida que você vai fazendo, praticando a EFT, ela vai te ajudando muito. Eu posso garantir isso para você. Eu sou um case da EFT. Tem a minha história aqui no canal. Eu usei a EFT e me ajudou muito. E me ajuda até hoje. Porque eu continuo fazendo. Imagina, né? Com 50 e poucos anos, ou 50 e muitos anos de vida, né? Quantas emoções guardadas, quantos traumas guardados que a gente tem que a gente nem sabe. E que às vezes eu tô fazendo a EFT para alguma coisa e eu tô liberando. Percebe isso? E você vai começar a perceber isso, como você vai se sentindo mais leve. Faça isso. Você vai perceber como a EFT pode te ajudar cada vez mais a se liberar um pouco mais, a se libertar um pouco mais desse peso emocional, que você não precisa estar com ele o tempo todo. Busque ajuda, levante a mão, eu preciso de ajuda. A EFT pode ir te ajudando na autoaplicação. Faça isso, mas não espere um milagre. A primeira vez eu vou fazer uma sessão aqui, 3 rodadas que acabou, pronto, já zerou. Trabalha. 3, 4 rodadas, você vai ver como já vai mudar o peso disso. A situação passa a ter para você, você começa a ver a situação de uma outra maneira, com mais leveza. E você, vendo com mais leveza, você começa a ter outros pontos de vista e começa a analisar de uma outra maneira, e talvez você consiga perceber que o caminho a ser, né, o melhor caminho a ser tomado não é esse que você está fazendo, é um outro. Tudo depende de qual é a importância que você está dando naquele momento. Quando você dá uma importância, muito peso, muita preocupação naquilo, você não consegue ver outra coisa a não ser aquilo. A EFT vai te ajudando, vai te aliviando. Quando ela vai te aliviando, você vai se sentindo mais leve, você começa a olhar por vários outros ângulos. Eu posso garantir para você. Experimenta a EFT para autocobrança. Você vai perceber se esse sentimento de imperfeito, esse sentimento de culpa, se não vai sendo
aliviado, se não vai ficando mais leve. Tá bom? Alguém quer colocar alguma coisa aqui? Já tá dando o nosso horário. Uma FT, uma sessão aí, uma rápida apresentação da FT, que dá para vocês trabalharem, né? Com a autoaplicação, dá para vocês trabalharem perfeitamente. Bom, gente, esse é meu canal, Liberdade e Consciência EFT. Aqui a gente só fala de EFT, a parte emocional, liberação emocional, né? Me sigam nas redes sociais. Se esse vídeo foi contribuição para você, que bom, eu consegui atingir pelo menos uma pessoa, que bom. Ah, você fez aí? E aí? Sentiu? Que bom, muito bom, gratidão. Sentiu que ficou mais aliviado? Sentiu sentiu mais alívio? Sentiu leveza na situação depois? Como é que é? Você tinha graduado antes e deu uma graduação depois? Terapeuta, né? A terapeuta 9. É isso, a gente vai graduando e a gente, como é que a gente percebe que isso tá aliviou? Que bom. Aí, tá vendo? Como é que a gente percebe se isso está funcionando? Por isso que é importante você graduar quando você começa. Claro, sensivelmente você vai percebendo, né? Depois você vai falar, nossa, não tá pesando tanto. Mas é bom você graduar para você estava tensa, né? Aí, é isso. Essa é a ideia da EFT. É liberar a tensão toda que você tem. É se aliviar e se libertando, se livrando desse peso que as emoções ruins, nocivas causam pra gente, dentro da gente, no organismo da gente, e que transforma, né? Muda também, né? A nossa feição, né? A nossa forma de tratar as pessoas, muda o nosso humor, tudo, né? O emocional envolve tudo, gente, tudo, né? Então tá, gente, me sigam nas redes sociais. Se gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo, né? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, deixa aqui na caixinha que eu faço questão de responder, ok? Rosângela Siqueira, em mais uma live de EFT, tá certo? Gratidão a todos que participaram, gratidão, gratidão mesmo. E até a próxima.